Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Dando continuidade ao estudo que iniciamos no programa anterior, começaremos hoje questionando: afinal de contas, quem são os brandos e pacíficos? Ora, os brandos são as pessoas mansas, pacíficas, serenas, tolerantes, doces. Só que isso não significa que sejam pessoas passivas ou fracas. Infelizmente, alguns entendem que ser manso ou ser sereno, por exemplo, significa que não corre sangue nas veias daquele indivíduo ou então que ele tem sangue de barata. Não é isso. Manso, sereno, doce, tolerante, pacífico não quer dizer que a pessoa seja passiva ou fraca. Há uma diferença muito grande. Hoje em dia, alguns conceitos são bastante distorcidos. Por exemplo, quando uma pessoa quer sempre impor seus pontos de vista, que não aceita levar desaforo para casa, como se fala por aí, o que nós logo falamos dessa pessoa? Olha, fulano tem uma personalidade forte, é uma pessoa que se impõe. Na verdade, é o contrário. Esse indivíduo é um fraco, porque se ele fosse forte, ele não tentaria se impor através da violência. Ele não tentaria revidar todas as vezes em que ele for contrariado. Na verdade, ele não tem uma personalidade forte, ele tem uma personalidade fraca. A personalidade forte é aquela que Jesus nos ensinou. Ser forte é oferecer a outra face, a face da bondade diante de um ato mau. Ser forte é tolerar, ser forte é perdoar. E para as pessoas em geral, tudo isso que acabamos de falar são características dos fracos. Percebam como que, infelizmente, a sociedade contemporânea acaba por distorcer estes conceitos. Nós precisamos lembrar que só podem ser mansos os que são menos egoístas, aqueles que pensam menos em si mesmos. São aqueles que estão contentes com o que possuem, não são ambiciosos. Podemos ainda dizer que haverá paz íntima quando não houver luta externa com caráter de posse. Agora, isso não significa falta de ânimo ou disposição para progredir. Não é isso. Assim como falamos em personalidade forte e personalidade fraca, atualmente muitos se referem ao homem forte ou ao homem fraco. Vamos entender melhor estes conceitos. O homem forte, o homem verdadeiramente forte, ele tem postura de profundo respeito ao próximo. Ele tem controle sobre os próprios pensamentos e impulsos. Ele consegue perdoar. Ele se defende sem vingança. Não responde o mal com o mal. Muito pelo contrário. Ele triunfa sobre o mal com o bem. Já o homem fraco é aquele que perde o domínio sobre si mesmo apenas por conta de uma simples contrariedade, uma observação inofensiva e mal interpretada, um mero incidente sem nenhuma importância. Com Jesus, no Evangelho, cujo entendimento é ampliado pelas lentes poderosas da doutrina espírita, aprendemos que a virtude da mansuetude é conquista íntima do espírito. Não é dada gratuitamente, mas sim conquistada através de reencarnações e muitas vezes à custa de dores terríveis que têm o poder de despertar os valores superiores da alma. Valores estes que todos nós possuímos em germen, em estado latente. O Mestre colocou esta bem-aventurança após a bem-aventurança dos que choram, justamente porque a introspecção
gerada pelo choro renovador, conduz-nos ao entendimento que gera a mansidão. O manso é aquele que está identificado com as forças positivas da vida. Ele não se inquieta, é seguro, tem em si a tranquilidade. É uma pessoa altamente pacífica. O verdadeiro manso já venceu a maldade e a agressividade. Por isso, em qualquer situação em que ele se encontre, irradia sempre a paz. Se o momento for desfavorável, o manso consegue reagir com ponderação, quebrando o círculo vicioso da ignorância. Ele é sempre um representante do Cristo, em qualquer situação. A capacidade de exteriorização desta virtude é demonstrada não somente na ação, mas principalmente na reação. Ou seja, quando acontece a oportunidade do teste, que vem sempre após alguém nos atacar, humilhar ou dizer qualquer coisa contra a nossa pessoa. São nestes momentos que temos a oportunidade de mostrar a que tipo de reação estamos vinculados. Qual é o nosso verdadeiro piso espiritual? É aí que demonstramos a nossa mansuetude ou a nossa cólera. Observem, meus irmãos, que a delicadeza e a civilidade, bem como a gentileza e a educação, são filhas diletas da mansidão. Pela mansidão ou mansuetude, o homem conquista amizades na terra e bem-aventuranças no plano espiritual. Inimiga da irritabilidade que gera a cólera, a violência, a raiva, a mansidão sempre triunfa nas lutas, vence as dificuldades e enfrenta os sacrifícios. Os mansos de coração possuirão a terra porque se elevam na hierarquia espiritual e se constituem outros tantos defensores invisíveis do progresso de seus irmãos, guiando-lhes os passos nas veredas do amor e da ciência. É importante lembrarmos que no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 11, versículo 29, o Cristo assim se expressa, abre aspas, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Fecha aspas. Percebemos que é em Jesus que devemos buscar as lições de brandura de que tanto carecemos nas lutas da vida. Embora enérgico quando as circunstâncias o exigiam, o mestre sabia prevalecer a sua palavra pelo poder da verdade que a embalsamava, e, sem ódio e sem fel, combatia os vícios, os embustes que deprimiam as almas. Sempre bom, sincero e caridoso, prodigalizava a seus ouvintes os meios de adquirirem o necessário à vida na terra e à felicidade no plano espiritual. Já a cólera, por outro lado, é um sentimento que contraria a lei de Deus e se expressa por atitudes rudes e grosseiras, acarretando sérios desajustes orgânicos àquele que a cultiva e fazendo deste a sua principal vítima. Além disso, a cólera ou a raiva revela um sentimento antifraterno de quem a ele se predispõe perante os seus semelhantes. Trata-se de um mal cuja origem reside no orgulho ferido, que o homem terá de dominar se deseja ser feliz. A irritabilidade produz a cólera, e a cólera é uma das causas predominantes de enfermidades físicas e males psíquicos. Ela produz a neurastenia, que é uma neurose que acarreta enfraquecimento da força nervosa, perturbações mentais caracterizadas pela debilidade do sistema nervoso, com sintomas de tristeza,
falta de vontade, perda de memória, ideação difícil, impotência e, com maior frequência, males físicos do tipo das dores de cabeça, perturbações vasomotoras e sensitivas. No popular, é o mau humor, a irritabilidade fácil. A cólera produz também afecções nervosas e moléstias do coração. É um fogo abrasador que corrompe nosso organismo. É o vírus peçonhento que macula a nossa alma. Filha do ódio, a cólera é um sentimento mesquinho, característica dos espíritos inferiores. Sem mansidão, não há piedade. Sem piedade, não há paciência. Sem paciência, não há salvação. A mansidão é uma das formas de caridade que deve ser exercitada por todos os que buscam o Cristo. É da cólera que nasce a selvageria que tantas vítimas temos visto mundo afora. Da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. Outro ponto que queremos destacar é um ensinamento do Espírito André Luiz, que está no capítulo 7, Evolução e Hereditariedade, do livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O nosso querido amigo espiritual nos ensina que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos, que são unidades de força psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. O que isso quer dizer? Quando o nosso corpo está bem, a nossa mente funciona como se fosse um sol e projeta sobre o corpo físico raios de vida, raios saudáveis. E esses raios mentais são captados pelos bióforos e o nosso corpo todo se sente bem. Há saúde. Por outro lado, quando a nossa mente está em desequilíbrio, aí ela já não funciona mais como sol, mas sim como nuvens bastante carregadas em uma tormenta, em uma tempestade. E da mesma forma, dispara raios, só que são raios destruidores, também captados pelos bióforos, causando grandes desequilíbrios em nosso corpo físico. Daí, aquele ensinamento que vem da antiguidade, de corpo são e mente sã, é, na verdade, um fato científico, aliás. E esta sabedoria se encontra até no Antigo Testamento, lá no capítulo 11, versículo 17 do livro de Provérbios, onde se lê, abre aspas, o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a própria carne. Fecha aspas. Ou seja, a pessoa que é branda possui uma mente equilibrada que jorra sobre o corpo físico raios vivificantes. Por outro lado, o colérico possui uma mente desequilibrada que dispara raios mortais contra o seu próprio corpo. E esses raios, tanto os vivificantes quanto os destruidores, são captados por essa unidade de força psicossomática que André Luiz chama de bióforo e que está presente nas mitocôndrias em todas as células do nosso corpo. Daí, podemos destacar a importância do autocontrole, que nos impede de falarmos cedo demais, que nos impede de pronunciar a palavra que fere o adversário em seu ponto fraco, que nos impede de pronunciar a palavra infeliz que nunca será esquecida e que nos leva a esperar pelo momento propício para fazermos uma observação mais delicada e que leva-nos também, em algumas situações, a nos calar. Enfim, por tudo isso que vimos até agora, o manso reconhece os reais valores da vida e trabalha para conquistá-los.
Ele é conhecedor da imortalidade da alma e da eternidade do processo evolutivo. Não se apavora, não tem pressa, mas também não perde tempo, porque sabe que o futuro está intimamente ligado ao presente. E ele sabe também que se hoje é o momento de colhermos o que plantamos no passado, é também a hora da nova semeadura, e que a semeadura que liberta é aquela baseada nos ensinamentos daquele que é o manso por excelência e é humilde de coração, o nosso Mestre Jesus. Outro ponto que se destaca no nosso estudo é com relação à passagem que diz que os brandos ou os mansos herdarão a terra. No programa anterior, falamos um pouco sobre a questão desta terra no sentido exterior e até contamos rapidamente a história dos capelinos, da raça adâmica que veio para a terra há milhares de anos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre essa herança. Primeiramente, precisamos nos lembrar que herdar é receber por herança. E é isso o que realmente tem acontecido. Nós desfrutamos, por misericórdia, da bênção de viver neste orbe. De princípio, a terra dá a entender a parte materializada do mundo. A luta pela terra tem feito parte da nossa história desde tempos imemoriais. Seus valores, necessários à nossa subsistência, têm nos feito confundir a sua real significação, e por ela temos nos escravizados por séculos. A ideia da terra prometida, contida nos textos bíblicos, tem nos feito ainda mais mal porque, de posse do nosso pouco entendimento, temos feito dela justificativa para as nossas imprevidências. O verbo herdar nos sugere importante reflexão quando analisado à luz do Evangelho. É nato em nós, por causa do acentuado grau de comodismo que possuímos, a necessidade de recebermos favores que, erroneamente, qualificamos de gratuitos, mas que, quando acontecem, é obra da lei maior da vida, em sua manifestação de justiça e de misericórdia. Muitas vezes, a esse favorecimento chamamos herança, e por sua causa lutamos, por vezes complicando a nossa existência, tornando-a ainda mais penosa e de difícil solução no decorrer dos séculos. Partindo de Jesus, o uso deste termo, herdarão, não podemos imaginar que o Mestre tratava da herança transitória. Podemos afirmar que Jesus se referia à única herança verdadeiramente legítima, que é aquela que herdamos de nós mesmos, ou seja, as nossas conquistas. Os amigos espirituais têm nos chamado a atenção para a necessidade de sermos e não de termos. É que os valores ligados ao ser são sempre definitivos e os levaremos aonde quer que formos, ao passo que os valores ligados ao ter têm características transitórias e só serão permitidos enquanto houver necessidade para a nossa caminhada evolutiva. O termo herdarão a terra é legitimado pelas conquistas que fizermos no decorrer de nossa evolução, e sua forma futura nos faz ver a necessidade de conquistarmos para depois as recebermos. A herança do reino de Deus tem sido a promessa do Cristo a todos aqueles que se aproximam de sua mensagem de amor. E é nas terras interiores que estaremos trabalhando conscientemente, no sentido de usufruirmos dos bens eternos que o Criador, como Pai, tem reservado aos filhos que dele se aproximam.
os quais, por sua vez, se transformam em polos distribuidores da luz maior. Quando, pelo maior grau de consciência, nos vincularmos à proposta reeducativa do Cristo, somos levados à interiorização de nossas necessidades e passamos a ver, na Terra Prometida, o estado futuro de nossas conquistas espirituais. Desta forma, sentimos a urgência de usarmos o adubo das ações renovadas pela nossa cristianização, porque toda a terra tem que ser trabalhada pelo esforço do agricultor, que neste caso somos nós mesmos. O homem prudente, enfim, é sempre manso de coração. Ele persuade seus semelhantes sem se excitar, previne os males sem se apaixonar, extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. Jean-Yves Le Loup dizia que a doçura é a força, é o domínio de tudo o que é irascível dentro de si mesmo. E Georges Chevreul dizia que muitos espíritos contemplam de perto o cristianismo e convivem com ele, sem suspeitarem de que é uma escola de energia. A mansidão e a humildade, que são inseparáveis, constituem a força de caráter e de domínio do próprio eu. Portanto, meus irmãos, podemos concluir que a mansuetude e a brandura ensinadas por Jesus são, na verdade, forças importantíssimas na nossa evolução espiritual. Que saibamos desenvolvê-las e fazer uso delas com sabedoria para o nosso proveito e também daqueles que convivem conosco. Para aquelas pessoas que dizem que têm grande dificuldade em se reeducarem, que não conseguem deixar de ser coléricas, raivosas, nervosas, violentas, porque esta é a sua própria natureza, temos aqui um trecho de uma comunicação dada pelo espírito Hahnemann em Paris no ano de 1863. E com ela nós fechamos o nosso estudo. Abre aspas. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que, de boa vontade, se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade?
O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer, com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Fecha aspas. Bem, meus amigos, nós ficamos por aqui, agradecendo a todos pela companhia e rogando ao Pai que os abençoe. Na próxima semana estaremos de volta com o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, onde iniciaremos os comentários acerca do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos.